Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Miguel abriu a porta do apartamento e encontrou João, seu melhor amigo de infância, beijando outro homem no sofá da sala. O choque foi como um soco no estômago, mas o que veio depois foi pior. João, ao ser confrontado, confessou que sempre havia escondido sua orientação sexual, e agora, exposto, ameaçou-se matar se Miguel contasse à família conservadora deles. Miguel, paralisado, viu sua própria vida virar de cabeça para baixo, pois ele mesmo lutava com sentimentos semelhantes que nunca ousara admitir. Miguel e João cresceram juntos nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde as tradições católicas e as expectativas familiares pesavam como chumbo sobre os ombros dos jovens. Miguel, aos 25 anos, era o filho perfeito, engenheiro formado na Universidade de Lisboa, noivo de Ana, uma moça de boa família, e sempre o primeiro a defender os valores tradicionais em rodas de conversa. João, 3 anos mais velho, era o oposto aparente, solteiro, artista gráfico freelance, vivendo de bicos em agências de publicidade, e conhecido por seu humor sarcástico que mascarava uma melancolia profunda. Eles se conheceram na escola primária, unidos por uma amizade que resistira a brigas, mudanças e até a morte prematura do pai de João, um pescador que afogara no Tejo durante uma tempestade. Naquela noite fatídica, Miguel havia chegado mais cedo do trabalho, carregando uma garrafa de vinho do Douro para celebrar uma promoção. O som de risadas abafadas o atraiu para a sala, e ali estava, João entrelaçado com Pedro, um colega de trabalho que Miguel mal conhecia. O beijo não era casual, era intenso, carregado de uma intimidade que Miguel nunca imaginara possível entre dois homens. "O que é isso?" gritou Miguel, derrubando a garrafa que se estilhaçou no chão de azulejos antigos. João se afastou bruscamente, o rosto pálido como leite, enquanto Pedro, constrangido, murmurava desculpas e saía correndo pela porta. João caiu de joelhos, as mãos tremendo. "Miguel, por favor, não conta para ninguém. Minha mãe. Ela não aguentaria. Eu tentei ser normal, juro." As palavras saíram em um fluxo desesperado, revelando anos de repressão. Ele contara sobre as noites insones, as namoradas forçadas que nunca duravam, e o medo constante de ser descoberto em uma sociedade portuguesa que, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados nas famílias tradicionais. Miguel, atordoado, sentou-se no sofá ainda quente do encontro interrompido. Seus próprios pensamentos giravam como um furacão, porque aquilo o afetava tanto. Não era só choque, era inveja, raiva misturada a uma atração que ele sempre negará a si mesmo. No dia seguinte, a tensão pairava no ar como neblina sobre o rio. Miguel evitou João o máximo possível, mergulhando no trabalho na firma de engenharia civil onde projetava pontes, ironicamente, estruturas que uniam margens opostas. Mas à noite, em casa com Ana, as dúvidas o consumiam. Ana, uma professora de 24 anos com cabelos loiros cacheados e um otimismo inabalável, notou sua distração. "O que houve, amor? Você parece distante." Miguel mentiu, dizendo que era estresse do emprego, mas dentro dele, uma fissura se abria. Ele se lembrava das vezes em que, adolescentes, ele e João dormiam na mesma tenda durante acampamentos na Serra da Estrela, e como o calor do corpo do amigo o deixava inquieto de uma forma que ele atribuía ao frio. João, por sua vez, lutava contra o pânico. Ele morava sozinho em um pequeno apartamento em Alfama, cercado por fados tristes que ecoavam pelas vielas. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva devota que frequentava a sede de Lisboa todos os domingos, sempre pressionava por netos e uma nora. "Você precisa se casar, filho. A vida é solitária sem família", dizia ela, ignorando as sombras em seus olhos. João havia tentado namorar a Rita por 2 anos, mas terminara quando a pressão por intimidade se tornara insuportável. Agora, com Pedro, ele sentira um vislumbre de liberdade, mas o risco era alto. Em Portugal, embora as leis protegessem, o estigma social em círculos conservadores podia destruir carreiras e laços familiares. Miguel decidiu confrontar João novamente. Encontraram-se em um café à beira do Tejo, onde turistas tiravam fotos do padrão dos descobrimentos. "Por que você não me contou antes?", perguntou Miguel, a voz baixa para não ser ouvido. João sorriu amargamente. "E você? Eu vi como você me olha às vezes. Não sou o único aqui com segredos." As palavras foram como uma lâmina, cortando as defesas de Miguel. Ele negou veementemente, mas no fundo sabia que João tinha razão. Aquela conversa plantou a semente da dúvida, e Miguel começou a questionar sua noiva, sua carreira, tudo que construíra sobre uma fachada de heterossexualidade. Enquanto isso, Ana planejava o casamento, sonhando com uma cerimônia na igreja de São Roque. Mas Miguel adiava decisões, alegando trabalho. A pressão familiar crescia, seu pai, um militar reformado, esperava que ele perpetuasse o nome da família. "Homens de verdade constroem lares sólidos", dizia ele, e quando valores de uma era passada.
Miguel se sentia sufocado, dividido entre o dever e o desejo reprimido. João, sentindo a brecha, começou a se aproximar mais, convidando Miguel para saídas noturnas em bares do bairro Alto. Em uma delas, sob influência de shots de ginginha, João confessou: "Eu te amo desde sempre, Miguel. Mas sei que você não é como eu." Miguel, embriagado, não respondeu, mas o toque acidental de suas mãos enviou um arrepio que ele não pôde ignorar. Aquela noite marcou o início de uma espiral. Miguel começou a evitar Ana, mentindo sobre horas extras, enquanto passava mais tempo com João, explorando conversas profundas sobre identidade e aceitação. A tensão escalava. Dona Maria, desconfiada das ausências de João, começou a questioná-lo. "Você anda com más companhias?" Ouvi boatos sobre esses bares modernos. João desviava, mas o medo de perder a mãe, sua única família restante, o corroía. Miguel, por sua vez, via seu noivado desmoronar. Ana confrontou: "Você mudou desde aquela noite que voltou estranho. Tem outra mulher?" Ele negou, mas a culpa o consumia. No fim daquela semana, um incidente acelerou tudo. Pedro, o homem que Miguel vira com João, reapareceu, exigindo compromisso. João recusou, dizendo que seu coração pertencia ao outro, implicitamente, Miguel. Pedro, magoado, ameaçou expor tudo nas redes sociais. João entrou em pânico e procurou Miguel para ajuda. Juntos, eles convenceram Pedro a silenciar, mas o preço foi alto. Miguel teve que admitir para si mesmo que sentia ciúmes. "Eu não sou gay", murmurou ele para o espelho naquela noite, mas as palavras soavam vazias. A primeira rachadura na fachada de Miguel se ampliava, preparando o terreno para confrontos maiores. Ele começou a pesquisar secretamente sobre orientação sexual, lendo artigos em sites portugueses como o da ILGA, mas o medo de ser rastreado o paralisava. João, vendo a luta do amigo, oferecia apoio, mas cada gesto os aproximava perigosamente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Miguel acordava suando frio, sonhando com julgamentos familiares e olhares acusadores na rua. Ele trabalhava mecanicamente, projetando uma ponte sobre o Tejo que simbolizava ironicamente sua própria divisão interna. Ana, sentindo o distanciamento, marcou uma viagem romântica para o Porto, esperando reacender a chama. "Vamos fugir um fim de semana, amor. Precisamos nos reconectar." Miguel concordou relutante, mas sua mente estava com João, que ligava diariamente, preocupado com Pedro. No trem para o Porto, Ana falava animada sobre o futuro: casa em Cascais, filhos correndo pelo jardim. Miguel assentia, mas cada palavra era uma punhalada. Chegando à cidade, passearam pelas ribeiras, provando vinhos do Douro. À noite, no hotel com vista para o rio, Ana tentou intimidade, mas Miguel se esquivou, alegando cansaço. "O que está acontecendo de verdade?" perguntou ela, lágrimas nos olhos. Ele não suportou e confessou parcialmente: "Estou confuso sobre nós." Ana, ferida, voltou sozinha para Lisboa no dia seguinte, deixando Miguel sozinho com seus demónios. De volta à capital, ele procurou João. Encontraram-se em um mirador com vista para o castelo de São Jorge, onde o sol poente tingia a cidade de laranja. "Eu terminei com Ana", disse Miguel, a voz rouca. João o olhou surpreso. "Por quê?" "Por mim." Miguel hesitou, mas admitiu: "Talvez. Eu não sei mais quem sou." Foi o primeiro passo para uma confissão mútua. João abraçou-o brevemente, um gesto que enviou faíscas pelo corpo de Miguel. Eles conversaram por horas sobre as pressões sociais. Em Portugal, apesar da progressista lei de identidade de género, famílias como as deles ainda viam a homossexualidade como pecado ou fraqueza. João compartilhou sua história mais profunda. Aos 18 anos, ele tentara se suicidar após ser rejeitado por um crush na escola, salvo apenas pela intervenção de Miguel, que o encontrara a tempo. "Você me salvou naquela vez. Agora, me ajuda a ser eu mesmo." Miguel, tocado, prometeu apoio, mas internamente lutava contra o pavor de perder tudo: emprego, família, reputação. Seu pai, o coronel reformado, era homofóbico declarado, contando piadas depreciativas em jantares familiares. A aproximação entre eles intensificou. Começaram a sair mais, disfarçando como amizade. Em uma festa no Lux Frágil, boate icónica de Lisboa, João apresentou Miguel a amigos da comunidade LGBT. Miguel se sentiu vivo pela primeira vez, dançando anonimamente, mas o medo de ser visto o fez sair cedo. No caminho de volta, em um táxi, João segurou sua mão. "Não lute contra isso, Miguel." Ele soltou, mas o toque ligeiro era como uma promessa. Enquanto isso, Dona Maria pressionava João. Ela o visitou inesperadamente, trazendo pastéis de nata caseiros. "Filho, você parece infeliz. É por causa de uma moça."
João mentiu, mas ela insistiu. Eu quero você casado, com filhos. É o que seu pai desejaria. As palavras o feriram, reforçando sua culpa. Ele confidenciou a Miguel, que sugeriu confrontá-la, mas João recusou. Ela tem o coração fraco. Uma notícia assim a mataria. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria família. Seu pai o chamou para um almoço em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos. Ouvi que você e Ana brigaram. Conserta isso, rapaz. Mulheres como ela não crescem em árvores. Miguel defendeu-se vagamente, mas o pai notou algo. Você não está virando um desses moderninhos, né? Homem que é homem sabe seu lugar. As palavras ecoaram, ampliando o conflito interno de Miguel. Uma traição inesperada veio de Pedro. Apesar da promessa, ele postou uma foto antiga com João em uma rede social, com legenda ambígua que insinuava romance. Amigos em comum viram, e boatos chegaram a Dona Maria através de uma vizinha fofoqueira. Ela confrontou João aos prantos, é verdade. Você é um desses. João negou inicialmente, mas desabou, confessando tudo menos o nome de Miguel. Dona Maria, chocada, sofreu um colapso e foi hospitalizada com pressão alta. João culpou-se, isolando-se. Miguel, ao saber, correu para o Hospital São José. Encontrou João no corredor, olhos vermelhos. Ela me deserdou, Miguel. Disse que prefere me ver morto a gay. As palavras foram um golpe. Miguel o consolou, mas internamente questionava se valia a pena. Ele ainda não admitira para si mesmo que amava João, mas cada dia o aproximava da verdade. Ana, não aceitando o fim, procurou Miguel no trabalho. Eu mereço saber o porquê. Ele hesitou, mas revelou, é por alguém. Um homem. Ana, atonita, reagiu com raiva, você me usou. Como pôde? Ela saiu chorando, ameaçando contar para todos. Miguel entrou em pânico, imaginando o escândalo. João, saindo do hospital, decidiu lutar. Ele se inscreveu em um grupo de apoio da rede Exaeco, Associação LGBT Portuguesa, convidando Miguel. Venha comigo. Precisamos de ajuda. Miguel relutou, mas foi. No encontro, ouviu histórias semelhantes, rejeições familiares, discriminações no emprego. Uma palestrante falou sobre o custo da repressão, depressão, suicídios. Miguel se identificou, chorando pela primeira vez. A alta de Dona Maria trouxe mais drama. Ela recusou ver João, mudando-se temporariamente para a casa de uma irmã em Sintra. João, devastado, considerou deixar Lisboa. Talvez eu vá para o Brasil, começar de novo. Miguel implorou que ficasse, não me deixe sozinho nisso. Foi o momento em que ele admitiu seus sentimentos. Em um beijo impulsivo no apartamento de João, selaram uma conexão, mas sem sexo, apenas emoção crua. O preço começava a ser pago. Miguel perdeu amigos conservadores que souberam dos boatos. No trabalho, olhares suspeitos surgiram. Ele ponderava, valia sacrificar tudo por amor. A revelação de Miguel para sua família veio como uma avalanche. Ele marcou um jantar em casa dos pais, nos subúrbios de Oeiras. Sua mãe, uma dona de casa devota, preparou bacalhau à brás, ignorante do furacão iminente. O pai, com sua postura militar, sentou-se à cabeceira. Miguel, com João ao lado como apoio moral, anunciou, pai, mãe, eu sou gay. E estou com João. O silêncio foi ensurdecedor, seguido por um tapa do pai. Saia da minha casa. Você não é meu filho. A mãe chorou, murmurando orações. Miguel saiu arrasado, o laço familiar rompido. João o apoiou, mas sua própria ferida com Dona Maria sangrava. Ela ligava ocasionalmente, mas só para recriminar, você me envergonha perante Deus e a vizinhança. João visitava o grupo de apoio mais, encontrando forças em histórias de reconciliação. Ele convenceu Miguel a tentar terapia, em uma clínica em Lisboa especializada em questões LGBT. O terapeuta, Dra. Silva, um homem de meia-idade empático, ajudou Miguel a dissecar suas camadas de negação. Você construiu uma vida baseada no que os outros esperam. Agora, paga o preço pela autenticidade. No trabalho, a pressão montava. Um colega, sabendo dos rumores, fez comentários homofóbicos disfarçados de piadas. Miguel reportou ao RH, mas a firma, conservadora, o promoveu para um projeto remoto em Faro, no Algarve, uma forma sutil de isolamento. É uma oportunidade, disseram, mas Miguel via como punição. Ele aceitou, mas isso significava separar-se de João por semanas. João, freelance, enfrentava rejeições, clientes cancelavam contratos após boatos. Não queremos controvérsias, diziam.
Ele mergulhou em depressão, questionando se valia expor-se. Uma noite, bêbado, ligou para Pedro pedindo perdão, mas Pedro recusou, revelando que espalhara mais rumores por vingança. João contou a Miguel, que, de Faro, voltou correndo. Não deixe ele nos destruir. Juntos, confrontaram Pedro em um bar, onde ele admitiu a traição. Miguel, furioso, quase brigou, mas João o conteve. Violência não resolve. Precisamos ser melhores. A separação forçada testou o relacionamento. Miguel em Faro, lidando com solidão, questionava sua escolha. Ligava para Ana, pedindo desculpas, mas ela bloqueou, seus pais não atendiam chamadas. João, em Lisboa, visitava Dona Maria em Sintra, implorando reconciliação. Mãe, eu ainda sou seu filho. Ela amoleceu ligeiramente, reze por perdão, talvez Deus cure você. As palavras machucaram, mas eram progresso. Um ponto de virada veio em um festival LGBT em Lisboa, o Arraial Pride. João convenceu Miguel a voltar para o evento. Lá, entre bandeiras arco-íris e música, Miguel se sentiu aceito pela primeira vez. Eles dançaram, mãos dadas, ignorando olhares. Mas um amigo da família os viu e reportou ao pai de Miguel. O coronel ligou furioso: você está destruindo nossa reputação. Miguel rebateu: e você está destruindo sua família. O pai desligou, mas sementes de dúvida foram plantadas. João propôs morarem juntos, alugando um apartamento em Chiado. Miguel aceitou, deixando o emprego em Faro. Mas o custo financeiro foi alto, Miguel desempregado, vivendo de economias. Ele aplicou para vagas, mas preconceitos sutis barravam. Experiência ótima, mas procuramos alguém mais tradicional, ouviam. Dona Maria, influenciada pela irmã mais liberal, concordou em um encontro. No café em Sintra, ela chorou: eu te amo, mas isso é errado. João explicou: não é escolha, mãe. É quem eu sou. Ela não aceitou plenamente, mas prometeu tentar. Foi uma vitória pequena, mas vital. Miguel, inspirado, tentou reconectar com os pais. Escreveu uma carta: eu escolhi a felicidade sobre a aprovação. Espero que um dia entendam. A mãe respondeu secretamente: eu rezo por você. O pai, silencioso. A tensão culminou quando Ana, em um ato de vingança, postou nas redes sobre a traição de Miguel. Amigos comuns se dividiram, alguns apoiaram, outros condenaram. Miguel perdeu mais contatos, isolando-se. João ancorou: nós contra o mundo. Mas internamente, João duvidava: valia o sofrimento. Eles decidiram viajar para a Madeira, fugindo da pressão. Lá, em praias vulcânicas, fortaleceram o laço, discutindo futuros. Casamento. Filhos via adoção, sonhavam. Mas realidade batia: sem emprego, sem família, o preço era alto. De volta, um confronto final com o pai de Miguel. Ele apareceu no apartamento, bêbado: volte para Ana, finja que nada aconteceu. Miguel recusou: eu não finjo mais. O pai saiu, mas deixou uma brecha: pense no que está perdendo. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Miguel encontrou um emprego em uma startup progressista em Lisboa, projetando infraestruturas sustentáveis. O ambiente inclusivo o ajudou a se afirmar. João, com novos clientes via rede LGBT, estabilizou finanças. Eles moravam juntos, navegando rotinas, jantares caseiros, passeios pelo Parque Eduardo VII. Mas sombras persistiam, ligações perdidas dos pais, olhares na rua. Dona Maria progredia. Visitava ocasionalmente, trazendo comida, evitando o tópico. Você parece feliz, disse uma vez, um reconhecimento sutil. João chorou de alívio. Mas para Miguel, a família era um abismo. Sua mãe ligava escondida, mas o pai barrava a reconciliação. Ele precisa de tempo, dizia ela. Uma traição veio de dentro. João, estressado, flertou online com um antigo crush, buscando validação. Miguel descobriu mensagens, sentindo-se traído. Depois de tudo que sacrificamos. Confrontaram-se. João admitiu insegurança. Eu temo que você me deixe pelo mundo normal. Miguel perdoou, mas a ferida lingered, questionando confiança. Eles buscaram terapia de casal com Doutora Silva. Relacionamentos gays enfrentam pressões extras da sociedade, explicou ele. Trabalharam em comunicação, fortalecendo laços. Miguel refletia sobre escolhas: perder o noivado, família, mas ganhar a autenticidade. O preço da liberdade é alto, mas vale. Sociedade testava-os. Em um protesto contra a discriminação no trabalho, organizado pela ILGA, eles participaram.
Miguel falou publicamente pela primeira vez: eu era hétero por medo. Agora, sou eu mesmo. Aplausos, mas atas online atacaram. João recebeu ameaças anônimas, forçando-os a reportar à polícia. Em Portugal, leis protegiam, mas execução variava. Ana reapareceu, pedindo closure. Em um café neutro, ela disse: eu sofri, mas entendo agora. Boa sorte. Foi um alívio, fechando capítulo. O pai de Miguel quebrou silêncio em um aniversário familiar. Ligou: venha sozinho. Miguel foi, tenso. O pai, envelhecido, admitiu: eu errei. Medo de perder você me fez reagir mal. Não aceitava plenamente, mas oferecia trégua. Dê tempo. Miguel chorou: um passo para a cura. João e Miguel planejavam futuro, viagem à Europa, talvez casamento. Mas um dilema ético surgiu. Um primo de João, adolescente, confidenciou ser gay. João aconselhou saída do armário, mas Miguel alertou: pense no custo. Famílias como as nossas destroem vidas. Debateu-se: encorajar a autenticidade ou proteger de dor. Alta tensão veio quando o ex-empregador de Miguel processou por abandono, mascarando discriminação. Eles lutaram legalmente, com a ajuda de advogados LGBT. Vitória veio, mas exaustiva. Valeu? Perguntou João. Miguel assentiu: sim, por nós. Dona Maria surpreendeu, convidou-os para Natal. Quero minha família unida. Aceitaram cautelosos. Na ceia, tensão, mas sem confrontos. O pai de Miguel não veio, mas mandou presente, um gesto simbólico. Reflexões profundas, Miguel ponderava Mauta no sé. Esconder era errado, mas revelar destruía. João, mais otimista, via progresso social em Portugal. O clímax veio em uma crise de saúde. Dona Maria sofreu um infarto leve, culpando estresse familiar. No hospital, confrontou João: sua escolha me matou. Ele rebateu: minha felicidade não é egoísmo. Miguel interveio: amor não destrói famílias, preconceito sim. Dona Maria, enfraquecida, refletiu e pediu perdão. Eu te amo como é. Reconciliação total, pagando preço de anos perdidos. Inspirados, Miguel tentou com seu pai. Encontraram-se em um banco no Tejo. Filho, eu vi o mundo mudar, mas é duro para mim. Miguel compartilhou dor: eu paguei caro pela verdade. O pai admitiu o orgulho ferido, prometendo tentar. Um abraço hesitante selou. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples na Câmara Municipal de Lisboa, com amigos e Dona Maria presentes. O pai de Miguel enviou mensagem: felicidades. Foi suficiente. Vida prosseguiu, carreiras florescendo, comunidade apoiando. Mas reflexões permaneciam: quantos sofrem em silêncio? Eles se engajaram em ativismo, palestrando sobre custos da repressão. Em uma noite tranquila, olhando Lisboa das janelas, Miguel perguntou: foi a escolha certa? João sorriu: sim, apesar de tudo. Mas e se esconder fosse a verdadeira coragem em uma sociedade imperfeita?